O deputado André Janones anunciou que está trabalhando num projeto de lei para criminalizar o bolsonarismo. Aspas, já estou trabalhando em um PL para criminalizar o bolsonarismo no Brasil. Uma ideologia que estimula o ódio e o preconceito e que idolatra torturadores não pode ser aceita em uma democracia. Se ninguém até aqui teve coragem para enfrentar esse tema, eu tenho. Vamos para cima. E aí, Paulo, vale lembrar que 58 milhões de brasileiros votaram em Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Esse rapaz, André Janones, ele é um troll, ele não é um deputado sério. Ele, infelizmente, foi eleito, ele está lá na Câmara, tem o mandato dele, mas ele vive como ser o ponta de lança, né, das cachorragens, que, no mau sentido, que o grupo político dele quer estabelecer. Essa história de criminalizar o bolsonarismo, veja, ele coloca ali como uma ideologia, ele não sabe nem a definição de ideologia, ele não consegue definir nem mesmo o bolsonarismo. O que ele quer, na verdade, é sim criminalizar, criar um instrumento que venha dar um amparo legal para a criminalização do grupo político antagônico. Em outro momento, ele comparou gente que apoia o presidente Bolsonaro a nazistas. Já. Ele tem que ser denunciado no Conselho de Ética da Câmara, porque ele tem imunidade parlamentar, está lá no artigo 53 da Constituição, imunidade parlamentar é imune por quaisquer opiniões, palavras e votos. Isso penalmente, né? Mas não no Conselho de Ética. Então, ele tem o direito de dizer o que diz, sim, isso está de acordo com o decoro da Câmara dos Deputados? Eu entendo que não. Ele tem que responder um processo lá quando ele faz, não necessariamente nesta postagem apenas, mas em outras em que ele calunia pessoas do grupo político antagônico ao dele. O André Janones, ele, na verdade, no fim das contas, ele encarna a decadência da esquerda e até do nosso parlamento. Ana, a gente já falou aqui várias vezes sobre André Janones, ele que foi coordenador digital da campanha de Lula e agora parece que quer controlar a preferência do eleitor brasileiro. Comunistas. Só comunista faz isso. Não é socialista, social-democrata, liberal clássico. Quem cala dissidentes, quem quer calar oponentes políticos, opositores, é comunista. Isso é prática do comunismo. Ideologia nefasta que matou mais de 110 milhões de pessoas no mundo. Eu não vou cansar de repetir isso, porque a gente não vai ficar aqui fingindo. Mas não, eles são não, são comunistas. O Lula é amigo de Daniel Ortega, um ditador da Nicarágua, comunista, que persegue cristãos. O comunismo persegue cristãos. O comunismo não quer Deus ou religião na vida das pessoas. Não tem outra palavra. E o que o Janones agora defende é exatamente o caminho que os comunistas gostam. Agora, é o máximo que eu vou falar, porque esse Janones é um destemperado, um desqualificado. Eu acho que ele tem alguns problemas psicológicos, digamos assim, e ele, aliás, precisa ainda se explicar, né, das acusações de assédio moral de parte do gabinete, das supostas teve um caso aí, um evento, né, que envolveu discussões do WhatsApp que vazaram. Então ele precisa se explicar se esse suposto assédio moral que alguns ex-membros do gabinete dele, se isso é verdade ou não. Então, antes dele abrir a boca, eu acho que ele precisa prestar contas sobre essas acusações primeiro, porque se passar o olho ali no Twitter dele, é um total destemperado, desqualificado. Não vale a pena aqui mais do que isso. Diga lá, Silvio. Pois é, Paula, ouvindo a Ana falar, eu sempre recaio na seguinte questão, se a gente deve ou não falar sobre o Janones.
né, que é uma espécie de dar palco para maluco. O problema é que esse tipo de deputado, porque tem mandato, ele acaba causando determinados embaraços dentro do Congresso Nacional que, primeiro, atrapalham o rito de comissões, atrapalha o funcionamento da própria casa, ou seja, o tumulto que ele causa vai além das redes sociais. Se ele ficasse só nas redes sociais, tá tudo bem. Mas a gente tem que se lembrar o que ele fez, por exemplo, com o deputado Nicolas Ferreira durante uma audiência na CCJ, a mais importante comissão da Câmara de Constituição e Justiça, que ouvia o ministro Flávio Dino, de Segurança Pública e de Justiça. Ou seja, era algo sério, havia ali uma lista de questionamentos que o Flávio Dino deveria responder e o Janones foi lá para atrapalhar. Então, quando ele sai do Twitter e vai para dentro do Congresso tumultuar, aí sim ele é alvo de crítica. Eu estava procurando algum adjetivo, alguma forma de me referir a ele, e eu achei um bom, né, que é aloprado, diz aqui o dicionário, é o comportamento de um indivíduo desajuizado, adoidado e muito inquieto. É o que diz o dicionário, não sou eu, Janones. Tá? Isso define bem as características dele. Eu só fico pensando, Paula, onde é que está o inquérito das fake news? Esse que perpétuo, que já dura 4 anos no Supremo Tribunal Federal, ou tantas derivações dele que existem abertas hoje também sob a tutela do ministro Alexandre de Moraes, que não cabe o André Janones em nenhuma delas. Com tudo isso que ele pratica, por exemplo, fazer citações e referências ao nazismo, falar em criminalizar o bolsonarismo, que, sufixo à parte, refere-se aos 58 milhões de eleitores no Brasil. Como é que não tem um único inquérito que não comporta um André Janones? Não consigo entender. De verdade, Paula. Paula, posso pegar rapidamente claro, aqui? Diga lá. Eu acho que esse tipo de conduta dessas figuras, Janones, o próprio Lula, de ficar falando do Bolsonaro, do bolsonarismo o tempo inteiro, eu acho que isso é uma passação de recibo, né, do medo que eles têm da força política que o Bolsonaro ainda tem, que os eleitores do Bolsonaro ainda têm, do legado do presidente Bolsonaro. Né? Hoje nós temos o legado, por exemplo, do ex-ministro Tarcísio, de Infraestrutura, que fez um excelente trabalho. Hoje, como governador de São Paulo, ministra Tereza Cristina como senadora, o vice como senador e tantos outros ministros de pastas importantíssimas que mostraram serviço durante o governo do presidente Jair Bolsonaro e que continuaram com o aval do eleitor do presidente Bolsonaro. Eles continuam aí, um Congresso que finalmente começou a mudar. Vai levar tempo para mudar completamente? Vai. Mas começou a mudar. Então, essa falação toda de Bolsonaro para cá, bolsonarismo para lá, só demonstra um grande terror, um grande medo da força que o Bolsonaro e uma nova direita têm no Brasil. Para finalizar esse comentário, já que nós estávamos falando da nossa capa dessa semana, brilhante matéria do Silvio, né, os 100 dias aí sem governo, eu acho que vale a pena para você que assinou a Oeste, vai assinar a Oeste nesse final de semana, para ler essa espetacular matéria do Silvio e do Christian. Depois que você assinar, corre lá numa edição Herança Bendita e compara. Compara aquela edição de, se eu não me engano, dezembro de 2022, Herança Bendita. Números e números e números e números de 4 anos do governo do presidente Bolsonaro com a capa de hoje. 100 dias sem governo. Abre as 2 edições e compara, porque aí todos nós vamos entender o medo que esse desgoverno e que essas figuras idiotas como Janones têm da força política que o tal bolsonarismo ainda tem e que a nova direita tem, não apenas no Congresso, mas nas ruas, porque eles, até hoje, desde a campanha presidencial, eles não conseguiram sair
nas ruas até hoje. Comparem as duas edições, os números estão todos lá. É por isso que eles têm que xingar, porque contra fatos não há argumentos.